Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Eu peço em primeiro lugar um pouco de desculpas aqui, porque esse vídeo era para ser colocado ontem, na sexta-feira, e por questões de problemas de trabalho aí, de que eu tive muito trabalho, muitos compromissos, e eu só consegui gravar esse vídeo hoje, que é sábado, dia 17 de julho de 2021. Tá bom? Então, normalmente o vídeo entraria no ar sexta-feira às 18, não entrou por questões realmente minhas de compromissos profissionais que infelizmente não pude deixar de cumprir. De vez em quando eu quero fazer um vídeo desse tipo, dizendo o seguinte: o que eu li no mês? Então aqui no mês de julho, meados de agosto a meados de julho, quais foram os livros que eu li? Isso é uma pergunta muito recorrente, que sai aí nas lives. Eu resolvi fazer um vídeo dizendo para vocês o seguinte: quais são os livros que eu li? Eu vou fazer um pequeno resumo, porque, conforme eu sempre falei para vocês, leitura é muito importante e a gente não pode deixar de ler, tá bom? Manda a vinheta aí. Bom, gente, o primeiro livro que eu vou falar com vocês é este livro aqui. Chama-se Missões Franciscanas no Brasil, pelo Frei Venâncio Villec, que ele é franciscano. Todas as vezes que vocês leem OFM, significa Ordem Franciscana Menor, tá? Por quê? Faz parte do voto de pobreza e humildade que os franciscanos fazem, Foi uma ordem, então, fundada aí por Francisco, São Francisco, o famoso São Francisco, que tem como objetivo caridade, ajudar aos pobres, e todos os membros da ordem franciscana têm que fazer aí o voto de pobreza, tá bom, gente? Então, isso é claro que com o mundo hoje crescendo, isso já não é mais fato, Tá? Mas infelizmente isso aí faz parte da Constituição da Ordem Franciscana, que eu tive o prazer de conviver com ela, tive a grande honra de quase me tornar um padre franciscano, porque eu convivi muito tempo com os frades do convento de Petrópolis, exatamente onde fica a editora que publicou esse livro, tá? A editora que publicou esse livro chama-se Vozes, Editora Vozes. Então, nesse convento que eu fui, havia exatamente a sede da Editora Vozes, Eu vou ler um pouco do que está na contracapa desse livro, que é muito importante porque ele conta a história dos franciscanos no Brasil, que foram tão importantes quanto os jesuítas, E quando Pombal, então, resolveu expulsar os jesuítas do Brasil, ficaram os franciscanos com essa missão de continuar trazendo aí o trabalho, dos jesuítas, tá? Lendo aqui a contracapa do livro, diz o seguinte: comemorando o tricentenário da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, nada mais oportuno do que a publicação desta obra, que nos conta a história das missões franciscanas desde 1500 a 1975 em nossas terras. A importância desse livro não seria apenas para aqueles estudiosos do franciscanismo ou da história eclesiástica brasileira ou do estudo missionológico comparado. Ele é um capítulo da história do Brasil que não poderá ser ignorado pelos especialistas. Foi a ligação entre a missão franciscana e essa mesma história desde seu primórdio. Então ele começa aqui a contar desde do descobrimento do Brasil, desde Pedro Álvares Cabral, a grande influência que essa ordem teve no desenvolvimento do Brasil e na construção do país. E é claro, na identidade nacional. Tá? Então é muito importante a gente entender que os franciscanos e os jesuítas tiveram sim grande importância
dentro aí da construção da nossa identidade brasileira. É um livro que eu recomendo a leitura, tá bom, gente? Recomendo veementemente a leitura deste livro. Perfeito? Um outro livro também que fala dos franciscanos, do mesmo autor, da mesma editora, Os Franciscanos na História do Brasil. Tá? É um outro livro que eu recomendo para quem gosta de ler a origem das religiões, até a história do nosso próprio país. Muito importante que a gente leia algumas coisas, né? E esse mês eu resolvi cair na história dos franciscanos, pelo fato de eu ter muita afinidade com os franciscanos, né? Conforme eu falei com vocês, eu convivi muitos anos aí, quase dentro de um convento, tá? Então essa nova obra, segundo o que está escrito na contracapa, de pesquisa histórica, vem integrar o quadro de estudos realizados pelo autor anteriormente, publicados no volume da Missão Franciscana no Brasil, esse que eu falei anteriormente, tá? Interessa não apenas a ordem franciscana, mas também a própria história do Brasil, tá bom? Então aqui é um complemento que ele fala de muitas pessoas, muitos vultos nacionais, muitos heróis nacionais que tiveram muita relação muito profunda com a ordem franciscana no Brasil. Adorei a leitura desses dois livros, desse autor, tá? Achei muito legal e recomendo para vocês veementemente a leitura desses dois livros muito legais, tá? São livros antigos, tá, gente? São livros aí, vocês podem encontrar talvez em sebos na internet, talvez você encontrem aí. São livros bem antigos, tá? É resultado aí das minhas pesquisas a sebos, né? E eu vejo essas raridades aqui. Esse livro foi sensacional, gostei muito de ler esse livro, tá? E fala do pioneirismo dos franciscanos no Brasil. Um outro livro também muito importante, agora já não é muito falando sobre franciscanos, né? É, digamos assim, que é uma guinada que eu dei nisso aí, é o livro, né, que é o Portão da Santidade, chama-se Portão da Santidade, tá bom? Pelo Rabino Chaim Vital. Chaim Vital. Ele é um livro, uma obra cabalística, uma nova visão da cabala muito importante por esse rabino, tá? E esse livro tem comentários. Olha a turma que está comentando esse livro. Gaon de Vilna, Ramban, gente, que eu fiz até vídeo sobre esse, Ramchal, Rashash, o Rabi Aharon Rota, né? O Rabi Ariel Kaplan e o Rabi Yehuda Ashlag, tá? São livros muito importantes, é um livro editado aí por Michael Nicolas Baggio, tá? Muito importante, é uma visão muito interessante aí da cabala, tá? Que também, é claro, fala de judaísmo, tá? Mais judaísmo do que cabala, mas tem muita coisa a ver com a cabala, né? E ele fala da clarificação do dano causado pelos pecados. Isso quer dizer o seguinte, né? Essa lei do retorno, né? Como é que ela funciona nessa visão desse autor, né? O que são as mitzvot, que são aquelas obrigações diárias, né? Então ela explica muito aí o funcionamento da cabala, né? E como funciona tudo isso, tá? Então o Rabi Chaim Vital, ele era, né, um discípulo do Santo Arizal, que é o Rabi Isaac Luria, né? E foi o principal intérprete desse rabi, tá? Então o próprio Ari em hebraico, para vocês terem uma ideia, é leão, tá bom? Escreveu muito pouco e é o que comumente conhecido como escritos do Ari ou do Ari, foram de fato transcritos pelo Rabi Chaim Vital, tá bom? Então ele é um livro que fala dos escritos do Ari, tá? É um livro que eu recomendo para quem já estuda cabala, tá? Não é um livro assim para principiantes, porque ele fala de uma outra visão, né? De uma visão bastante interessante dele.
e que me ajudou muito também a rever algumas coisas da Cabala que eu tinha dúvidas, tá? Então a gente sempre, gente, que a gente estuda Cabala, a gente sempre tem dúvida. Não adianta, a gente sempre tem dúvida. E esse livro, confesso para vocês, que me ajudou bastante na retirada dessas dúvidas, tá bom? Então, Portão da Santidade, muito bom, uma obra sensacional. E por último, mas não menos importante, uma outra obra já aqui de caráter político, né, que fala do Juscelino Kubitschek, esse presidente que tanta gente fala tanta coisa dele, outros falam mal, outros falam bem, um personagem bastante polêmico, né, quando a gente fala aqui de política no Brasil, né? Então essa obra, ela fala quem foi Juscelino Kubitschek, né? Ele é uma obra que fala principalmente do perfil parlamentar, ou seja, o que o Juscelino fez enquanto ele era um parlamentar. Tá? Então é muito importante a leitura dessa obra. Quem já é uma obra que é importante no sentido de quem já leu Juscelino, já conhece a vida dele, leiam essa obra, que é uma obra que complementa um pouco a história do Juscelino, né, do JK, e que fala da sua vivência dentro aí como parlamentar, tá? Então já está na segunda edição, tá? Que foi feita pela Câmara dos Deputados, tá bom? Então a gente tem que ler isso aqui, tudo que a gente vê que é deputado que fez, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para a leitura, tá? E não acreditar em tudo que o livro fala, mas é uma excelente obra. Gente, foram esses livros, esses 5 livros que eu li este mês, tá bom? Então todo mês eu vou fazer um vídeo dizendo quais foram os livros que eu li e qual foi aqui a minha opinião sobre eles. Perfeito, gente? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e quero agradecer àqueles novamente que fazem parte do Clube de Canais, gente. Clube de Canais é só para você clicar Seja Membro, tem um botão Seja Membro, tem 3 modalidades, Aprendiz, Companheiro e Mestre. Na modalidade Aprendiz você paga R$ 2,99 por mês, que não é nada, tá? E você vai fazer parte das lives que eu estou fazendo aqui, só para membros do canal, né? Que eu vou fazer parte de um grupo que eu vou criar exclusivamente só para membros do canal. O nível 2, além da pessoa ter direito a isso tudo, tem direito a ver todos os meus cursos. Gente, eu estou com 5, 6 cursos de graça para vocês, que vocês podem ver a hora que vocês quiserem, tá bom? Ali dentro do... que vocês, só quem é membro do nível 2, que paga R$ 7,99, tá? Tem direito de ver, tá bom? Todos os meus cursos estão lá e todo sábado tem coisa nova, tem um conteúdo exclusivo só para membros do nível 2. O nível 3 é um nível mais caro, é R$ 99,90, que tem direito, é claro, a todos os benefícios, mas é só para aqueles que realmente quiserem ajudar o canal. Tem gente que quer ajudar o canal, quer me ajudar a comprar um equipamento melhor, né? Porque realmente hoje o que eu estou usando de equipamento? Uma câmera, uma webcam, né? Estou usando uma webcam porque a minha câmera pifou, tem que comprar outra, tá bom? Então é importante que essa ajuda seja feita, tá? Para eu poder aqui reinvestir no canal. E tem também o Pix, que vocês podem aqui pegar ou o código de barras ou usar esse e-mail que está aqui, se quiserem fazer alguma contribuição ao canal. Ah, eu não quero saber de dinheiro, não quero te dar dinheiro. Tá bom, tudo bem, você tem todo o direito, tá? Mas pelo menos dá um joinha, né, gente? Pelo menos um joinha no vídeo. Tá bom? Gente, não se esqueçam, live todas as terças-feiras às 8 da noite. Peço grandes desculpas para aqueles que estavam esperando o vídeo aí ontem e eu não consegui colocar. Perfeito, gente? Vida longa e próspera. Ailton Alves.